Atenção para o toque de 5 audiovisuais. Audiovisual. 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 Esse é o começo do fim. Não apenas da nossa série, é o fim do mundo. Enquanto o desmatamento impera nas florestas amazônicas e o buraco da camada de ozônio continua aumentando, as calotas polares derretem e os índices de poluição crescem a cada dia. A mãe natureza começa a dar sinais de esgotamento com furacões, terremotos, tsunamis. Sim, ninguém sabe o que será da vida na Terra neste futuro cada vez mais incerto. Mas antes que o ser humano seja extinto e os sobreviventes se mudem para a Noruega, vamos fazer a nossa parte. Vamos realizar um programa ecologicamente correto, onde todas as fitas são reutilizadas. As câmeras são de segunda mão e o mais importante de tudo, a ilha de edição não tem ar-condicionado. Porque a ideia de hoje é reciclar. Estranho planeta dos seres audiovisuais. E aí, bicho? Chega mais, chega aí. A gente tá começando mais um no Estranho Planeta dos Seres Audiovisuais. E hoje em clima de paz, amor e ecologia. Agora que tá todo mundo revendo seus conceitos, tá na hora do nosso programa também se conscientizar. Afinal, o audiovisual também está poluindo o nosso mundo. Pois é, já está na hora de reciclar o audiovisual. Saiba como. Primeiro passo, pegue uma fita VHS usada. Segundo passo, destrua a fita VHS com muita violência. Destrua mais um pouco. Misture numa água nojenta com papel machê. Jogue tudo num liquidificador. Bata durante 5 minutos. Jogue na peneira e coe. Depois faça alguma outra coisa que eu não estou vendo. E voilá! Pronto, um DVD virgem novinho. Muito bem, respondendo às perguntas da audiência, que ainda não chegaram, mas que já podemos imaginar. Sim, o tema do episódio de hoje é o audiovisual reciclado. E o que vem a ser isso? Boa pergunta. Talvez estejamos falando de um fantasma que há um bom tempo já assombra músicos, cineastas, pintores e, principalmente, criativos de agência de publicidade. O fantasma do tudo já foi feito. E se tudo já foi feito mesmo, então por que não reutilizar aquilo que já foi feito? Afinal, hoje em dia você não precisa mais pegar numa câmera para fazer um filme. Tantas imagens já foram produzidas que talvez seja uma boa hora de parar um pouco, dar um relax e remontar aquilo que já existe. É isso mesmo. Inclusive, esta imagem que apareceu agora do Homem das Cavernas já foi usada em outros programas. Pode se acostumar. A partir de agora, somos ecologicamente corretos. O programa de hoje sugere que você pare de gravar mais imagens e comece a pensar sobre o que fazer com todas aquelas que já existem. Será que você realmente precisa fazer aquela imagem da Estátua da Liberdade que todo mundo já fez? Pense nisso e da próxima vez aproveite melhor o momento. Nós já falamos no programa da verdade que a imagem não prova nada, o que vale são as experiências. E aquele vídeo caseiro das Cataratas do Iguaçu agora pode ser encontrado em qualquer site de vídeos da internet. Você pode consegui-lo sem se molhar inteiro e pegar um resfriado. Tem mais! Agora, graças ao Chroma Key, você pode falar para seus amigos que você já foi para qualquer lugar, inclusive para a Lua, que já consta nos pacotes turísticos mais interessantes. Mas não é só a produção caseira que deve ser reciclada. Pense nos grandes filmes, por exemplo. Todos os anos, um novo remake invade as telas do cinema e dificilmente a versão nova é melhor do que a original. Tá bom, depende do ponto de vista, mas pense, quantos filmes com o mesmo final já foram feitos? Quantas propagandas de cerveja completamente iguais você já viu? E por que não tentar uma diferente? Serva do Pampa.
A serva trimacha. Cerveja de macho pra macho. Bom, talvez as pessoas não queiram mesmo nada muito novo. Talvez elas queiram ainda mais do mesmo. Mas quem sabe, para fazer mais desse mesmo, não podemos usar mais do mesmo que já foi feito? Tá ficando muito confuso? Vamos testar neste exemplo? Em tese, todos os filmes do Charles Bronson são iguais. Então não precisamos filmar muitas coisas para ter o Charles Bronson num filme novo. Veja só este exemplo. Fúria Sangrenta 4. Não, rapaz, tô te contando. É mais fácil que tirar doce de criança, tá entendendo? Saca? Pera aí que estão batendo aqui na porta. Preciso atender. Já te ligo. Já te ligo. Você? O que você quer? No, you just sell drugs to children. Calma. Eu não falo inglês. Quase perfeito. Curiosamente, alguns filmes B e C já tentaram recurso semelhante para lançar filmes novos com imagens antigas. Alguns bons filmes também foram feitos com imagens de arquivo num contexto mais histórico, como diversos documentários que usam cenas históricas e material de arquivo. Alguns, inclusive, são feitos só com cenas históricas. O nome desse recurso é filme de montagem, ou seja, o filme acontece da ilha de edição para frente, e nesse caso é justificável que o ar-condicionado esteja ligado, diferente do caso dos nossos montadores. Eles não. Agora a gente vai entrevistar o Eugênio Pupo, diretor, montador, pesquisador e escavador de materiais de arquivo. Ele já realizou alguns filmes de montagem, incluindo um filme inédito do Zé do Caixão. Eu acho que tem uma questão em relação a não precisar abrir uma câmera hoje. Tem uma questão de direitos autorais em material de arquivo, que é o que pega os detentores dos direitos autorais, e muitos deles só pensam em dinheiro e valoram aquilo de uma maneira que torna o projeto inviável. Eu acho que da sua importância para a pesquisa é enorme, porque lá, sei lá, se o cara trabalha com moda, se o cara trabalha com cinema, é uma gama muito grande de pessoas e de profissões, enfim, que podem se beneficiar assistindo esse material de arquivo. Muita coisa se perdeu, muita coisa. Nós temos pouco, mas esse pouco é muito. O que eu fiz com o trabalho do Mojica foi isso. Ele filmou nos anos 80, estava lá, o filme está estragando, e em tempo a gente achou, digitalizou, montou, filmou o que faltava e está aí. Disponibilizar, democratizar esses materiais de arquivo, de acervo, é muito importante, né? Então é fundamental que se preserve, que se divulgue, difunda esse material, que ele esteja acessível em bancos de dados da internet ou mesmo dentro dos acervos, da Cinemateca. Eu penso que a preservação é tão importante quanto a difusão. Quer dizer, a história tem um registro. Nenhum dos filmes do Eugênio Pupo teriam sido possíveis se aquelas imagens tivessem sido simplesmente jogadas fora. Incrivelmente, isso acontece bastante. A falta de espaço, a umidade, uma mãe impaciente com o quarto bagunçado, ou qualquer coisa do gênero, acabam dispensando imagens preciosíssimas. Imagens que, por mais banais que sejam, ajudam a compreender o passado ou o presente. Pois é, pense que uma imagem do churrasco da sua família hoje pode ser um documento precioso para o futuro. Audiovisual. Ainda bem que existem bancos com imagens bem guardadas, digitalizadas e refrigeradas. Inclusive, são imagens de arquivo como estas que utilizamos no nosso programa para ilustrar esse texto maroto e pândego, cheio de piadinhas que eu leio agora. Sim, sem elas teríamos que filmar literalmente tudo que eu falo, e essa série demoraria mais uns 2 anos para ficar pronta. E não são só as imagens finais que interessam.
Mesmo as sobras de material bruto podem servir para alguma pessoa com alguma ideia maluca. E até as imagens que já foram consideradas lixo por algum montador em alguma moviola podem interessar alguém que queira reciclar o audiovisual. Enquanto jovens cineastas estão brigando nas faculdades para realizar mais um curta-metragem com baixo orçamento passado com prostitutas armadas dentro de um apartamento no centro de São Paulo, livremente inspirado no conto de Nelson Rodrigues, nosso próximo entrevistado conseguiu inovar com algo velho e usou o conceito "tudo já foi feito" a seu favor. No seu TCC na Faculdade de Cinema, Pedro Palhares recuperou pontas e trechos dispensados de outros curtas para criar uma nova obra, intitulada Dados. Quer dizer, ele pegou coisas que já tinham sido feitas e fez outras coisas em cima delas, como riscar, pintar e até enterrar. Vamos ver então um trecho do Dados. Eu acho que o produtor de imagens ele tem que repensar esse caráter de produtor, né? Eu acho que o ser humano tem uma coisa, querer produzir imagem, né? E por vezes a gente não sabe exatamente por que a gente está produzindo essas imagens. Eles têm que ser ressignificadores, talvez, né? Assim, se eu saísse da minha faculdade de cinema fazendo um filme como todo mundo faz, eu teria saído de lá, acho que eu nunca ia fazer isso mais na minha vida, né? Eu tenho o menor interesse. Né? Eu entrava na sala da moviola, eu ficava louco com os pedacinhos, né? Com os restos de filmes, assim, eu roubava tudo, eu ficava, né, guardando. Eu juntei 2 horas e meia de filme, que não eram meus, para chegar em 10 minutos que me interessava. Tem coisa lá que era lixo, né? Algumas imagens lá eu enterrei, assim, eu não tive o menor problema em fazer isso, porque era tão, não dizia nada, que eu fui lá e enterrei. O que eu mais gosto no cinema é quando o filme tá fudido, quando o filme tá arranhado, quando o filme queima. Pô, é horrível, mas é uma delícia, né? Quer dizer, por exemplo, eu tive o privilégio de ver O Limite queimar no Cine Sesc, quer dizer, isso um domingo ao 12:30, entendeu? Há uns 11 anos atrás, mais ou menos, né? E aí apareceu um taxista lá e falou: olha, o seu amigo fotógrafo esqueceu essa bolsa aqui, né? E era uma câmera de vídeo, uma Hi8. E junto com essa câmera vieram 3 fitas, que era da família, que era dona da câmera. Então tinha eles no SeaWorld, tinha ele um churrasco familiar. Chegou um momento agora, eu fui querer rever o material, assim, a imagem virou outra coisa, né? Se transformou completamente. A questão é essa, a gente pode brincar com tudo, mas aqui existem muitas leis para proteger os direitos, que por um lado está correto, mas por outro lado, a gente, né, a gente não pede para ser bombardeado por uma série de coisas. E você querer impedir que você reprocesse tudo isso é sacanagem também, né? E no próximo bloco, vamos para a balada! E voltamos com mais formas de audiovisual reciclado. Estamos de volta aqui no Estranho Planeta dos Seres Audiovisuais. Hoje estamos falando sobre audiovisuais reciclados. Esta cabeça da Ana também foi reciclada. Afinal, se o texto é praticamente o mesmo, então não temos motivo para filmar mais coisa. Pelo menos não no nosso programa ecológico sobre reciclagem audiovisual. Também foi uma maneira de usar o material de arquivo do nosso próprio programa dentro do nosso próprio programa. Uma meta-reciclagem audiovisual. Mas uma pessoa poderia ter usado o mesmo material em contexto completamente diferente. Bastava ressignificar as imagens. Há algum tempo já existe um profissional audiovisual ecologicamente correto e especializado em escavar e ressignificar imagens. É o VJ. É um trabalho onde se pesquisa e resgata imagens de diferentes origens para executar em performances ao vivo, acompanhando a música do momento. E o VJ ao qual nos referimos não é aquele apresentador do canal de videoclipe. E aí, galera? Agora a gente vai trocar uma ideia com um VJ de verdade. Ele vai falar um pouco sobre a arte de mixar imagens. Irado. Confere aí. Não, para, vai. Agora a gente vai pra entrevista com o VJ Arthur Boniconte. Com certeza o trabalho do VJ é de reciclagem, até um trabalho meio ecológico, assim. Tem muita coisa feita. Então uma das coisas que é legal do VJ é você reciclar esse material. Poder pegar material de outras pessoas, poder criar o seu próprio material e poder mesclar os dois, né? Tem tanta imagem, tem tanta coisa, vamos usar isso aqui, sabe? Vamos parar de repente, criar mais coisas, já tem muito, e tem coisas que são interessantes, imagens que você, de repente, estão perdidas em algum lugar, ou
nunca ninguém viu. Por exemplo, a gente projeta o Limite, do Mário Peixoto. É engraçado porque você projeta tanto aquilo, que aí uma vez eu fui no cinema, assim, eu cheguei e tinha um frame do Limite, eu olhei e falei, putz, os caras roubaram de mim, sabe? Eu enchi um pouco de ficar na frente de uma ilha de edição, só editando e ter um resultado final que é aquilo. Eu gostei da possibilidade de você sair um pouco desse convencional e poder fazer ao vivo a coisa. Criar, editar na hora, acabou a festa, acabou o trabalho, você não entrega nenhum produto final para ninguém, sabe? Não tem alteração. Isso é uma coisa que, nossa, é um saco. E o VJ não, você vai, termina, acaba a noite, obrigado, pega a grana, vai embora, entendeu? Você faz bem pro mundo, assim, você não vai gastar mais fita, não vai, sei lá, gastar mais energia, mais luz, mais tudo, né? Bom, falando assim, todo mundo vai querer ser VJ para esperar a festa acabar, pegar a grana e ir embora. Mas é verdade, o trabalho do VJ acontece apenas ao vivo e no meio totalmente digital, e depois nunca mais. E muitos VJs trabalham em forma de coletivos. Não esse coletivo. O coletivo ao qual me refiro é o coletivo de artistas visuais. O coletivo é uma opção muito contemporânea, que vai contra a ideia do artista único, singular e genial. É um grupo de artistas que se une para criar e exibir produtos audiovisuais, muitas vezes numa proporção impossível para um único VJ. Também são ideias realizadas sem a hierarquia tradicional das produções audiovisuais, mas não quer dizer que seja fácil chegar em comum acordo. Matiza, isso! Balança, isso, balanço, quero balanço. Balanço daqui de cima, Carlinhos, daqui de cima. Balanço, vai, Carlinhos, pega aqui, pega o pé dela aqui. Formular a linguagem, entendeu? Tem que formular a linguagem, você não entende nada. Vai, cabeção! Que trouxe esse gordo? Que trouxe esse gordinho? Você não sabe nada. Cinema burguês. Que cinema? Que você me fala de cinema burguês? Você tem um carro 0 km. Você me fala de cinema burguês? a roupa dela tá ótima, meu bem. A roupa dela que você tá falando. Vai! Nossa próxima entrevista é com um dos coletivos audiovisuais mais importantes do Brasil, o coletivo Bijari. No trabalho de VJ, então, ele é mais focado na performance, porque ela é uma obra aberta que ocorre ao vivo, mas não é apenas o nosso fim, ela também é um meio justamente de dar um novo eco para as intervenções que a gente proporciona, onde a gente procura proporcionar uma experiência, uma vivência. Então a linguagem audiovisual para a gente não é só um fim como linguagem, mas ela também é um meio de distribuição, de reverberação daquilo que a gente produz. A gente usa a imagem como um suporte para expressar alguma ideia, etc., mas a intenção é estar lá. Assim, o VJ, pra gente, foi uma escola de aprender a conseguir fazer as coisas com uma versatilidade muito grande. E essa escola acabou reverberando nesse trabalho de arte, que agora a gente pode conseguir chegar e projetar em superfície um prédio, uma fachada gigantesca, etc. Na verdade, ele aparece como uma ferramenta dentro do processo de interagir com a cidade. Tanto pode ser intervenção, que você coloca objetos que as pessoas se debruçam no seu dia a dia e colocam ela a pensar sobre alguma coisa, um meio que ajuda a gente a divulgar ou discutir essas ideias. Tá todo mundo de escanteio! O tempo passa! O mundo tem que dar falta da falta que o mundo faz! Fusão! Que fusão? Vai ser tudo corte seco. Não, câmera lenta, a atriz tá bela, a atriz tá linda. O que o gordo tá fazendo aqui? O que o gordo tá fazendo aqui? Esse computador é do gordo, viu? O gordo não tem como. Para com a sua família! Eu tô cansado da roupa que você desenhou. E no próximo bloco, falamos sobre as questões legais da reutilização de imagens. Então, se você não quiser ser preso, não perca o próximo bloco. De volta aqui no Estranho Planeta dos Seres Audiovisuais. Tá bom. Vamos parar com essa mania de reciclagem audiovisual. Afinal, este é o tema inusitado do nosso programa e está cada vez mais difícil justificar este absurdo ecologista. Na verdade, tudo foi uma ideia do nosso Relações Públicas, o Fernandinho. Paulinho, Fernandinho RP, tudo bom? Paulinho, tema para o próximo programa. Reciclagem. Reciclagem, é isso aí.
Reciclagem, pró-vida, pró-ecologia, pró-tudo de bom. Audiovisual, reciclagem. Reciclagem audiovisual. Cara, vamos surfar nessa onda. Assunto do momento. É isso, Paulinho. Dito isso, não foi uma ideia de todo mal fazer um programa sobre a reciclagem audiovisual. Afinal, todas as imagens do mundo estão aí para serem reutilizadas. E graças à internet, elas estão aí num suporte digital, sem perda de qualidade, em algum site, HD ou computador pessoal de alguém. E é praticamente impossível apagar alguma imagem para sempre na era da ultra reprodutibilidade digital. Então muito cuidado com o que você vai soltar na internet. Ao mesmo tempo, as leis para utilizar essas imagens são todas bastante ultrapassadas. Então, por mais que as imagens estejam disponíveis, não podemos utilizá-las à toa. Você não roubaria um gatinho. Você não colocaria o gatinho no micro-ondas. Você não roubaria um bebê. Você não chutaria o bebê. Você não negaria o Holocausto. Você não violaria uma freira. Você não comeria carne humana. Mas você baixa conteúdo ilegal da internet? Que absurdo! Cuidado, esse pode ser o futuro do seu filho. Juro por Deus. Sim, ninguém aqui quer comer carne humana, então é melhor saber como se relacionar com todas essas imagens disponíveis na internet. Para isso, voltamos a falar com o nosso advogado de plantão, Antônio Cabral. Hoje a gente pensa na crise da indústria cinematográfica, da crise da indústria da música, quando na verdade nunca se produziu tanto cinema, nunca foi visto tanto filme, nunca se produziu tanta música, nunca tantos artistas conseguiram produzir e participar do mercado. Só que a gente ainda tem esse ranço, normalmente são os cineastas mais antigos, que já tem aquele modelo tradicional, que ele quer ser o grande autor, que ele quer fechar aquela obra, ele prefere muitas vezes que aquela obra não seja vista por ninguém do que liberar, né, o acesso àquela criação. Muitas vezes o conteúdo se perde, quer dizer, você perde até um pouco da memória cultural de um país com esse modelo. Porque imagina um produto que ficou 30 anos sem ter um uso comercial, onde é que você vai encontrar esse produto? Quer dizer, eu não entendo a postura de muitas indústrias. Como é que você está tratando o seu público aí? Ah, público meu, vocês por gostarem muito da minha obra, vocês podem ser considerados bandido. Se você compra um DVD e grava no seu computador, você está infringindo a lei autoral, porque você pagou por aquela mídia. Então a gente percebe que condutas que a sociedade inteira praticam são criminalizadas por uma lei ultrapassada. E essa lei ultrapassada acaba gerando um conflito entre o mercado e o seu público. Quem libera o seu conteúdo não ganha dinheiro. Esse é o discurso da indústria. O que a gente percebeu foi justamente o contrário. Quem está liberando o conteúdo está vindo a ganhar dinheiro. Porque ela gera público, ela cria um mercado e ela, a partir desse momento ela começa a ter uma certa popularidade e consegue ganhar dinheiro com isso. Então é um conflito entre algo que quer revolucionar a sociedade, o mercado e tudo mais, com algo que quer manter o status quo tradicional, que é restritivo, poucos produzindo para muitos. O público hoje está sentado no seu quarto com uma banda larga mexendo no computador. Quer dizer, você tem que trabalhar esse novo público e não brigar com ele. Espero que o nosso tema um pouco absurdo tenha aberto a sua cabeça em relação às novas possibilidades de fazer imagens e sons, sem precisar captar mais imagens e sons. E cuide bem desse programa, afinal a gente não sabe se ele vai ser visto por alguém de novo daqui a 100 anos. Olha, sabe che? Perché non manda embora esse gordo daqui? Esse gordo embora! O computador é do gordo! Tô cansado da sua família! Cansado da sua família! Sempre tá assim! Essa roupa horrível que você ganhou! Essa roupa horrível! Você não merece essa roupa! Não merece! Você não merece fazer parte desse coletivo! Não merece fazer parte desse coletivo! Tira a roupa e vai embora! Vai embora! Vai embora!
Tira a roupa de merda! Tira a roupa de merda! Tira a roupa e vai embora! Tira a roupa e vai embora! Vai embora!